Olá, família! Com vocês, o projeto CEA em Casa. Lançamos agora o desafio de superarmos a quantidade de óleo de cozinha usado arrecadado do ano de 2021. Vamos superar essa marca. Com isso, o meio ambiente agradece e o projeto social da nossa casa também. Então é fácil. Não jogue fora o seu óleo de cozinha usado. Coloque num recipiente com tampa e traga aqui para o pátio de nossa casa. Contamos com vocês. E agora, Wanda Montalvão, com o tema Conhecendo Amélie Boudet. Tudo bem? É com muita alegria nos nossos corações que estamos aqui mais uma vez para compartilhar, primeiro desse espaço maravilhoso que tão bem faz a todos nós, dessas companhias agradáveis e falarmos um pouquinho sobre a nossa doutrina, matando um pouquinho essa saudade e tendo sempre a esperança de que tudo vai acalmar e que estaremos juntos, todos nós em contato de novo, para reaver aquela alegria que é adentrar a esta casa. Agradecendo sempre a direção da casa, a Leise, que sempre prazerosamente nos convida e a gente faz o possível para aceitar, para trabalhar na doutrina espírita que tanto prazer nos traz. Hoje, nossa conversa vai ser sobre Amélie Boudet, a esposa de Kardec, ou, como ele amavelmente a chamava, a Doce Gabi. Ela desempenhou, embora às vezes os livros não tragam assim tantas informações sobre isso, se concentrando mais na personagem Kardec, mas ela trouxe um importante papel e ela contribuiu, desempenhou um importante papel na história do Espiritismo. Sua presença, ainda que sempre muito discreta, foi decisiva na estruturação da doutrina espírita. Podemos encontrar algumas informações sobre ela em uma conferência feita pelo primeiro biógrafo de Kardec, que foi Henri Saussure, na comemoração dos 27 anos do desencarne de Kardec. Foi uma homenagem feita pelos espíritas de Lyon, cidade natal de Kardec, aonde depois o Henri escreveu diversos artigos, trazendo para nós muitas informações sobre Amélie Gabrielle Boudet. Outras coisas também encontramos em depoimentos de Gabriel Delany e também em registros do biógrafo Zeus Van Tuyl, que vão fazendo com que a gente possa compor um panorama do papel desempenhado por Amélie. Para a gente poder traçar um perfil mais fidedigno à imagem dessa guerreira, vamos fazer o seguinte, vamos separar a nossa conversa em 4 fases, para que a gente possa entender melhor e traçar melhor esse perfil dela. Primeiro, a senhorita Amélie, quer dizer, do nascimento até os 37 anos, que foi o momento em que ela casou com o Kardec. A senhora Rivail, que foi do casamento até o encontro com a doutrina espírita. Depois ela passa a ser, a terceira fase, ela passa a ser a senhora Allan Kardec, após o evento da doutrina espírita. E para concluir, última fase, a viúva Madame Allan Kardec, após o desencarne de Kardec e o desencarne de Gabi. Nessa primeira fase, que vai mais ou menos de 1795 a 1832, quer dizer, até ela completar 37 anos, que é a idade que ela está quando casa com Kardec, a gente pode situar como a senhorita Amélie. Ela nasceu em 23 de novembro de 1795, na cidade de Thiais, uma cidadezinha às margens do Sena, do rio Sena, lá em Paris. Era filha única de Julien Louis Boudet e Julie Louise de Lacombe.
O seu pai era tabelião, possuía muitas propriedades e possuía também boas condições financeiras. Ela foi educada como a maioria das moças da sua condição econômica, com certeza em um colégio interno. Ela se formou na primeira escola normal leiga, com orientação pestalozziana, quer dizer, já da mesma forma que houve os estudos de Kardec. Essa escola se situava no Boulevard Saint-Germain. Nesse período, ela exerceu a função de poetisa e de artista plástica. Também foi professora de letras e de belas artes, lecionando com muito prazer. Para ela era uma alegria lecionar. Pela descrição de Henri Saucy, ela era gentil e graciosa, inteligente e vivaz. Sua cultura ia além do verniz próprio das mulheres do seu nível cultural. Sabia latim, conhecia um pouco de grego e, é claro, o francês. Tinha noções de história da arte, gravura, pintura, conhecimentos de composição, perspectiva, geometria analítica e descritiva. Escreveu 3 livros: Contos Primaveris, em 1825, quando tinha 30 anos, Noções de Desenho, em 1826, quando tinha 31 anos, e O Essencial em Belas Artes, em 1828, aos 33 anos. Foi, desde cedo, preparada para as chamadas prendas domésticas, como era costume da época, e das famílias da burguesia, mas Amélie fugiu a essa regra, se interessando mais pelas coisas ligadas à parte do psique, da inteligência, do estudo, da formação acadêmica. Conheceu Rivail com 35 anos e a aparência jovial que ela possuía, disfarçava a sua idade. Ela não aparentava a idade que tinha. Eles eram vizinhos, não que se conhecessem, mas moravam nas mesmas redondezas e condição social semelhante. Namoraram, casaram e se tornaram companheiros em tudo. A educação espírita foi o fermento de suas vidas. O grande sonho de ver uma sociedade fundamentada em princípios éticos, em liberdade, em solidariedade, em fraternidade, se transformou no ideal da vida dos dois. Na segunda fase, a senhora Rivail vai de 1832 a 1857, perfazendo um total de 25 anos. Rivail e Amélie se conheceram 2 anos antes de se casarem. Não se tem a certeza absoluta, mas crê-se que tenha sido em algum sarau literário ou em alguma reunião social da intelectualidade da época, onde se reuniam nessas ocasiões escritores, intelectuais e artistas. Aos 26 anos, Kardec, o futuro fundador do Espiritismo, gozava de grande prestígio entre a elite intelectual parisiense, como educador e pedagogo. Todos os biógrafos são unânimes em afirmar que a diferença de 9 anos que existia entre Kardec e Amélie passava despercebida em função da aparência jovial e agradável da senhora Rivail. Casaram-se em 9 de fevereiro de 1832. Ela, aos 37 anos, e Kardec, aos 28 anos. Também engajada na área educacional, Amélie passou a auxiliar Rivail na orientação e administração do Instituto Educacional Técnico, inclusive dando assessoria também financeira.
Mesmo com toda a condição financeira de Amélie e os recursos de Rivail, eles viviam, de forma simples, em um modesto apartamento na Rua dos Mártires, número 8. Seu trabalho pela educação prosseguia na preparação de aulas, na redação de manuais e livros pedagógicos, na tradução de textos e de livros, sempre auxiliando Kardec. Eles formavam um casal diferente, não tiveram filhos, entendiam-se muito bem, dialogavam bastante, dividiam e compartilhavam tudo, coisa bastante rara entre os casais de sua época, que eram mais preocupados com as futilidades da vida social do que com algum tipo de ideal de vida. Em 18 de abril de 1857, com a publicação do Livro dos Espíritos, enfrentam juntos uma nova fase. Tinham completado as bodas de prata. Podemos passar para a terceira fase, que vai de 1857 a 1869, durando 12 anos. Aí ela é a senhora Allan Kardec, incorporando ao seu nome de casada o pseudônimo que Kardec passou a usar, O Hippolyte Denisard passou a usar Allan Kardec, e para a história, esse período da vida dela, ela também ficou como a senhora Allan Kardec. Um novo horizonte surgiu diante daquele casal, O projeto de uma educação voltada para o desenvolvimento intelecto-moral ganha nova amplitude com a fundação do Espiritismo. Kardec escreve na Revista Espírita de junho de 1865, dando um depoimento para nós com relação à participação de sua esposa. Minha mulher concordou plenamente com meus pontos de vista e me secundou na tarefa laboriosa, como faz ainda, um trabalho por vezes acima de suas forças, sacrificando sem pesar os prazeres e distrações do mundo, aos quais sua posição de família a tinha habituado. Quer dizer, deixando para nós que ela abandonou, aquela vida social que ela tinha em solteira para se dedicar a auxiliá-lo na codificação da doutrina dos espíritos. Kardec trabalhava até altas horas para depois acordar bem cedinho, redigindo a obra de sua vida. Não tinha luz elétrica, não tinha laptop, não tinha nem máquina de escrever. Tudo foi feito de punho, com a pena sendo molhada constantemente na tinta. Os conhecimentos de Gabi do idioma francês auxiliaram a revisão de documentos originais, a reunião de material, transcrição, trabalhos não somente de secretária, mas relacionado a decisões administrativas, econômicas, conceituais, que ela sempre opinava e ele sempre acatava as opiniões dela, e filosóficas. Muitas ideias surgiram dali, projetos e temas para livros, para artigos que Kardec elaborava em seu laboratório doutrinário, que era a Revista Espírita. O movimento espírita francês estava em franco crescimento, e isso fez com que fosse necessário que Kardec estivesse sempre deixando seu gabinete em Paris para acompanhar de perto o crescimento da doutrina, o crescimento e a fundação de grupos de estudo, de sociedades e de instituições espíritas por todo o território francês. E Gabi sempre o acompanhava, sempre estava ao seu lado, auxiliando. A publicação tanto do Livro dos Espíritos quanto da Revista Espírita se deu em grande parte à firmeza de ânimo, à insistência e à perseverança da Madame Allan Kardec. O súbito desencarne do fundador do Espiritismo em 31 de março de 1869 abalou o movimento espírita francês. Gabi estava com 74 anos e Kardec com 65. Amélie, ao invés de adotar uma postura passiva, assumiu efetivamente todos os encargos necessários
ao gerenciamento do espiritismo, tanto na França como em todo o mundo. Aí passamos então para a quarta fase, a viúva Madame Allan Kardec, que vai de 1869 a 1883. Logo após o desencarne do fundador do Espiritismo, ela envia à Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas um relatório onde ela descreve as novas condições de funcionamento da obra de seu esposo. Nada era publicado, nenhum artigo, nenhum livro que não passasse pelo seu crivo. Gabi passou a ser a única proprietária legal das obras de Kardec, da revista e da livraria. No interesse da doutrina, concedia todos os anos uma verba própria de sua herança pessoal para a Caixa Geral do Espiritismo, a fim de remediar eventualidades futuras. O Espiritismo continuava a crescer na Europa. Em 1873, a instituição já existia, muda para um nome mais adequado a pedido de Amélie. Passa a ser Sociedade para a Continuação das Obras Espíritas de Allan Kardec. Ela frequentava as reuniões da sociedade semanalmente e nunca deixou de participar de nenhuma solenidade promovida pela instituição. Segundo amigos e companheiros que conviveram com ela até o fim da vida, ela lia sem óculos e escrevia sem tremer as mãos, de modo firme e claro. Durante o processo dos espíritas, em 1875, que levou o espiritismo ao banco dos réus, aos tribunais, ela foi convocada a depor. Estava com 80 anos. A idade avançada não foi obstáculo para que permanecesse firme diante das acusações feitas ao fundador do espiritismo. Desencarnou em 21 de janeiro de 1883, aos 87 anos, com rara lucidez. Na coluna que se encontra o busto do codificador no cemitério Père-Lachaise, foram gravadas esses dizeres: Amélie Gabrielle Boudet, viúve Allan Kardec, 21 de novembro de 1795, 21 de janvier de 1883. Pelo espaço de 37 anos, ela foi companheira, amiga e amante fiel do marido. Com a morte dele, ela deu continuidade ao seu trabalho com desinteresse e devotamento. Assim, a Revista Espírita continuou a ser publicada, como as demais obras de Kardec e todos os livros relacionados aos estudos da doutrina. Enquanto estiveram juntos, foram companheiros de afeto, de doutrina, de trabalho. Ao longo do tempo, notadamente após o desencarne de Kardec, Gabi teve destacada atuação na preservação do movimento espírita. O zelo e carinho com que cuidou da herança doutrinária de Kardec será sempre algo notável para quem procurar conhecer a sua biografia. Gabi combinava a tenacidade com a emoção, o carinho com a determinação, a razão com a intuição. Uma mulher que em seu tempo já antecipava, pelo seu comportamento e pelas suas atitudes, o vindouro processo de liberdade feminina, uma das grandes bandeiras do espiritismo. A Kardec e a Gabi estava reservada uma missão grandiosa pela sua importância universal, mas plena de exaustivos trabalhos e dolorosos espinhos, a codificação da doutrina espírita, e os dois fizeram jus a essa missão
e a cumpriram com muita devoção e com muito comprometimento. Então que procuremos sempre valorizar essa grande personagem, Amélie Gabrielle Boudet, e que usemos toda a sua conduta, todo o seu discernimento como um exemplo para as nossas vidas. Abraçar um ideal e não medir esforços para cumprir com as suas responsabilidades. Muito obrigado. Fiquem com Deus.